Bem-vindo ao seu Iniciativa. Mais uma vez vamos falar de presente e de futuro. Esqueça por isso o passado, foque-se no que pretende atingir e não se esqueça de procurar no centro de emprego mais perto da sua área de residência a situação que mais lhe convém. Vamos conhecer por isso o programa Impulso Jovem e tirar dúvidas com o nosso especialista. Quem sabe este é um programa que lhe interessa? Há uma necessidade, na minha ótica, dos jovens poderem demonstrar o seu valor junto do mercado de trabalho. A Inês, desempregada há mais de 4 meses, não se conformou com a situação e procurou saber mais sobre este programa. Hoje está ocupada. Acho que toda a gente acaba por ganhar com este programa. A Zoraima interrompeu o seu percurso académico e optou por um curso de aprendizagem que combina formação teórica com uma grande componente prática. Estando a estagiar numa empresa, dá para percebermos o que realmente está escrito no papel, dá para transpor para a realidade das coisas. O curso pelo qual optou foi o de técnico de qualidade. Depois de mais ou menos 3 anos de curso, as suas qualificações foram reconhecidas e a empresa que a tinha acolhido para a formação prática convidou-a para integrar os quadros da empresa. Já lá vão 4 anos. Olá, eu sou Zoraima Lopes, tenho 26 anos e sou técnica de qualidade. Estava na escola e não estava muito satisfeita com a escola. Já estava no secundário, mas era algo que naquela altura já não me dizia nada. Estava um pouco perdida. Acabei por ir ao centro de emprego e apresentaram-me 2 cursos que iriam iniciar em setembro. Seria o técnico de qualidade e o técnico de energia. Eu fui à internet pesquisar o que é que seria um técnico de qualidade, o que é que seria um técnico de energia e o curso pelo qual me interessei mais foi pelo técnico de qualidade. Nós temos uma ligação muito grande ao Instituto de Emprego e Formação Profissional já de longos anos. No que diz respeito aos cursos de aprendizagem, temos tido, já desde 2000, somos entidade externa para dar formação no âmbito destes cursos de jovens. Foi exatamente nesta sala do ISQ que foi feito o curso de técnico de qualidade. Este curso destina-se a todos os jovens que tenham o 9º ano completo ou o nível secundário incompleto, que tenham idade entre os 16 e os 24 anos e que não estejam a trabalhar, porque estes cursos funcionam em horário laboral, têm a duração sensivelmente 2 anos e meio, 3 anos. Um técnico de qualidade é uma pessoa que controla vários produtos dentro de uma empresa, verifica se o produto está conforme, se não está conforme, verifica produtos que vêm devolvidos de determinados clientes, trata desses produtos e encaminha-os para o sítio mais certo. A característica principal destes cursos, diferente de todos os outros cursos profissionais, é que é um curso que funciona em regime de alternância, em que os formandos estão períodos de formação em sala, portanto em formação teórica, e que alternam com a formação enquanto de trabalho em empresas. É bastante importante porque estando a estagiar numa empresa dá para percebermos o que realmente está escrito no papel, dá para transpor para a realidade das coisas. Os cursos de técnico de qualidade, por norma, têm uma boa empregabilidade porque é uma área transversal a todos os setores de atividade. Eu terminei o curso no ISQ em outubro, consegui ficar na empresa onde estive a estagiar. Vai fazer em novembro 4 anos que eu estou a trabalhar na Progelcon, já estando também efetiva. Foi mesmo a melhor opção que eu tomei, foi ter feito este curso de técnico de qualidade. E agora a história da Inês. Estava desempregada há mais de 4 meses, uma das condições, aliás, para poder usufruir do programa Impulso Jovem. Hoje está a fazer um estágio de 6 meses, ao mesmo tempo que continua a sua formação académica. Olá, chamo-me Inês, tenho 22 anos, sou de Tavira, mas vivo há 3 anos em Portimão. Iniciei cá a minha licenciatura em solicitadoria. Sou trabalhadora estudante e trabalho numa clínica dentária durante o dia. E à noite vou para a universidade. Gosto de ler, de ir ao cinema, praia, ir a concertos, adoro. Portimão é muito mais agitado do que Tavira. Tavira é uma cidade muito mais pequena, muito mais pacata, tem pouca diversidade de coisas. Aqui em Portimão não, há muito mais gente, há muito mais para onde ir. É sempre um grande choque, né? Saímos da casa dos pais
Vimos para aqui, viver sozinhos, universidade, trabalhar. Fiquei basicamente por minha conta, não é? Acho que o essencial é querer aprender e agarrar, mesmo com garras, estas oportunidades que nos dão. Tive 3 ou 4 meses empregada e não gostei mesmo nada. Gostou-me e então isto foi ótimo para mim. Calhou mesmo na altura exata. Também porque pago os meus estudos, então daí a maior importância também de arranjar emprego. Daqui a 10 anos imagino como solicitador de execução, no princípio, espero eu conseguir. A Inês não se conformou com a sua situação de desempregada. Fez uma procura ativa, ou seja, informou sobre quais as medidas que tinha ao seu dispor para não estar parada. Apesar de não estar a desenvolver competências na sua área de formação, isso não foi impedimento para que agarrasse esta oportunidade e um passaporte para o futuro. Fiz o 12º ano, ingressei no ensino universitário, numa área completamente diferente desta, mas o meu percurso de trabalho sempre foi mesmo atendimento ao público. Depois tive esta oportunidade, né? Mandei currículo, fui selecionada e deram uma oportunidade de ingressar num estágio neste novo plano do Impulso Jovem. Eu estava inscrita no centro de emprego, mas foi uma procura ativa. Fui eu que mandei o currículo para a empresa, fui selecionada e posteriormente é que a entidade empregadora me deu a oportunidade de iniciar o estágio. Estava à espera de uma coisa completamente diferente. Nós, quando vamos ao dentista, nunca pensamos que a assistente dentária faz tantas coisas. Dediquei-me ao trabalho para aprender, porque são muitas coisas. Esforcei-me e fiquei. Eu, apesar de estar na universidade e ter o 2º ano de licenciatura concluído, o nível de qualificação que me era atribuído era o 3º nível, era do 12º ano completo. Então não conseguia ingressar num estágio com esse nível. Por sorte, apareceu esse passaporte de emprego no âmbito do Impulso Jovem, então foi com esse passaporte que tive acesso ao estágio, caso contrário ia ser complicado. Talvez estivesse desempregada ainda, possivelmente, porque na área de atendimento ao público, como lojas, não é? Que é o mais habitual, é muito complicado, ainda mais para um trabalhador estudante, porque primeiro requer sempre horários rotativos e para quem estuda à noite é muito complicado, não é? O passaporte emprego prevê uma série de vantagens para os estagiários e para as entidades empregadoras pequenas e médias empresas. Nós, numa primeira fase, recorremos ao site da internet do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde lemos cuidadosamente todos os critérios, vimos quem é que se podia qualificar ou não para esse programa. Em seguida fomos mesmo ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, aqui em Portimão, o qual foi incansável e nos esclareceu todas as dúvidas que nós realmente tínhamos sobre esse tipo de programa. Em primeiro lugar, é uma medida que tem uma vantagem financeira para as empresas. Obviamente que há uma comparticipação do valor salarial que nós temos, do nosso estagiário. Segundo, podemos dar uma componente formativa essa sendo comparticipada, especialmente em áreas como esta, em que não é fácil encontrar pessoas com uma formação tão especializada como a necessária para a assistente dentária. Portanto, nós temos a possibilidade de conseguirmos dar uma formação a um custo mais reduzido, portanto podemos ter mais pessoal e podemos posteriormente aproveitar toda essa formação que nós demos de modo a que a pessoa, quando entre já por nossa conta, já esteja com formação completa e já em plenas capacidades para desempenhar a sua função. Apesar de nunca ter trabalhado na área, para mim é sempre bom aprender coisas diferentes. E devemos também ser um pouco versáteis. Há benefício para as duas partes, para o empregado e para a entidade empregadora, porque a entidade empregadora recebe uma ajuda do Estado, não é? E nós adquirimos a formação profissional, o que é muito bom. Acho que toda a gente acaba por ganhar com este programa. Permitiu-nos formar pessoas, realmente, como eu já disse, sem
um investimento tão grande que foi bastante avultado aqui em termos de infraestruturas e permitiu-nos aliviar um pouco nesta fase inicial, portanto, também os nossos custos. O estágio da Inês está a correr muito bem. A Inês foi uma pessoa que se adaptou muito bem desde o princípio, é uma pessoa muito afável, tem muito jeito com os próprios pacientes e tem uma capacidade de aprendizagem enorme. E era uma pessoa que estava desempregada e, muito sinceramente, se não fosse o programa Passaporte Emprego, nós teríamos que recorrer a alguém, teríamos que procurar intensivamente alguém que já tivesse formação nesta área. Eu adoro coisas novas, experiências novas. Como disse, a minha área de curso é completamente diferente, não tem nada a ver, mas acho que consigo conciliar bastante bem as duas coisas e estou a adorar. Por isso espero bem ficar e continuar aqui os 6 meses a aprender. Mais daqui a pouco vamos voltar a este tema e conhecer melhor este programa Impulso Jovem. Agora vamos conhecer uma profissão com um nome complexo, mecatrónica automóvel. Aconselhamos a qualquer jovem que goste de mecânica e eletrónica. O caminho de formação pode, por exemplo, ser um curso de aprendizagem. Conheça as vantagens destes cursos junto do IFP. Por agora vamos conhecer o Miguel. Para ser um mecatrónico automóvel é preciso gostar muito da profissão, ter pessoas que nos ensinem, estudar muito e, acima de tudo, praticar. Só assim é que se aprende. Olá, sou Miguel Rodrigues, tenho 20 anos e sou mecatrónico automóvel. O mecatrónico automóvel é nada mais que o mecânico dos novos tempos. Tem a parte mecânica, como antigamente, e tem a parte eletrónica em conjunto. Aqui na oficina faço tudo um pouco. Fazemos testes de eletrónica, descobrir avarias, quando descobrimos as avarias passamos para a reparação e assim sucessivamente. É importante descobrir a avaria, porque se entende como é que descobre a avaria, e depois de reparar, como é muito importante, estes carros têm que andar e temos que os reparar, por isso é muito giro, esta profissão é muito gira. É cursos de aprendizagem que nós tiramos, que tem como missão ensinar-nos a parte teórica e complementando com a parte de formação numa oficina, e temos a formação 12º ano. Eu acho que é da nossa função, porque se alguém perdeu tempo connosco a ensinar, é do nosso dever ensinar os outros. Nas oficinas eles ensinam-nos tudo o que sabem. E isto ocupa muito tempo. Muitas vezes a gente tem que dar a trabalhar e ensinar ao mesmo tempo, tem que se ficar às vezes um bocadinho cá às noites a explicar a eles como é que é, tem que se vir aos fins de semana assim a ensinar como é que é, tem que haver vocação, possivelmente, não é? Para tentar ensiná-los e explicar como é que isto funciona. A parte nas oficinas é a parte mais importante, porque é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós vimos o que realmente é a profissão, é aqui que nós aprendemos o que é mecânica. Ele aqui faz um trabalho que qualquer um de nós faz. Com algumas dificuldades, como é lógico, e a gente estamos cá para ensinar e é assim que eles evoluem. Qualquer profissão está difícil, mas se gostar muito, toda a gente consegue. Penso que é um curso com muito futuro. É também a pensar no futuro e na realização profissional que acontecem as Olimpíadas Europeias das Profissões. E os nossos jovens já partiram para a Bélgica, porque começou hoje o Euroskills, o Campeonato Europeu das Profissões, onde 440 jovens de 27 países representam 44 profissões competindo entre si. Estas equipas têm uma preparação cuidada ao longo de alguns meses, sob a direção atenta de formadores, técnicos de entidades e operadores de formação. Uma formação séria e de alto nível. Afinal, estamos a falar de representar as cores da nossa bandeira. Todos nós temos um objetivo, que vai ser conseguir o melhor resultado para Portugal. No final do Campeonato Nacional, foi-nos proposto atingirmos uma pontuação mínima de 500 pontos, a pontuação de excelência. Vamos lutar não só para os 500 pontos, mas também para estar no pódio, para mostrarmos que Portugal é um país ativo na formação dos seus profissionais e nos seus jovens, para os preparar melhor para o mercado de trabalho que se aproxima. Uma competição saudável, já que fomenta a importância da formação, da valorização e os altos padrões de qualificação da população com vista à empregabilidade.
Penso que os jovens que representam Portugal estão particularmente bem preparados, num conjunto muito alargado de áreas, e o processo de seleção foi particularmente seletivo e intenso, pelo que estou convicto que os jovens terão condições de ter uma boa prestação nestes campeonatos muito exigentes. Portugal, membro fundador do World Skills Internacional, está neste momento a ser representado na Bélgica por estes 28 jovens que vão demonstrar que somos competitivos em setores de atividade tão diferenciados. Já conhecemos a Inês Pereira, uma jovem informada e que está a tirar partido de uma medida lançada pelo IFP já este ano e que tem objetivos muito definidos. Hoje vamos conhecer mais com o nosso especialista neste tema, o Dr. Vítor Moura Pinheiro, que nos vai acompanhar nos próximos minutos. E começo pelo princípio, Dr. Vítor Moura Pinheiro. O que é o programa Impulso Jovem? O programa Impulso Jovem é um programa que foi pensado no sentido de conjugar uma série de medidas que procuram, de facto, atacar este problema desta taxa de desemprego muito elevada que temos entre os mais jovens. Medidas muito concretas que se traduzem, por exemplo, em passaportes de emprego. Exatamente. São medidas que estão divididas sensivelmente em 3 áreas de atacar o mesmo problema. Os estágios profissionais, passaporte de emprego, como referi muito bem, permitem, de uma forma célere, porque se tratam de estágios profissionais, proporcionar oportunidades aos jovens de mostrarem o seu valor junto das empresas. Temos também incentivos à contratação dos mais jovens, dando-se aqui também um sinal de atentar aos custos associados à contratação. Temos também apoios ao empreendedorismo, uma forma, no fundo, de verificar a possibilidade de o jovem criar o seu próprio emprego como uma via alternativa à tradicional procura de emprego por conta de outrem, mas também, por último, os apoios ao investimento, ou seja, apoiaremos empresas que já existem e outras que se possam criar, no sentido também de evitar que o desemprego possa crescer a partir daí. Qual é que considera que seja a mais-valia destes estágios de 6 meses para um jovem que se situa entre os 18 e os 30 anos? Há alguns passaportes que têm um prazo mais dilatado, portanto, vão para uma faixa etária um bocadinho mais elevada. Mas qual é a mais-valia? Olha, na minha opinião, a mais-valia essencial diz respeito à situação relacionada com o facto de nós temos, muito provavelmente, a geração mais qualificada de sempre. Os jovens têm uma qualificação escolar, académica e também profissional muito elevada e não têm a oportunidade de mostrar esse valor junto das entidades e do mercado de trabalho. E, portanto, eu penso que estes estágios profissionais permitem aos jovens internalizar essas competências. Entre as competências de um jovem e as necessidades de uma empresa e também a estrutura, a forma como se trabalha no âmbito de uma empresa ou não, ou de uma associação, por exemplo. Exatamente. Temos medidas específicas para alguns setores mais específicos da economia, como o caso da agricultura, o associativismo juvenil e desportivo ou até a economia social. Qual é o jovem que poderá candidatar-se a um estágio como este que acabou de descrever? Em primeiro lugar, estas medidas estão dirigidas essencialmente aos jovens com idade, em termos prioritários, entre os 18 e os 30 anos. E os jovens deverão estar inscritos nos centros de emprego há pelo menos 4 meses. Imagino que alguém que nos possa estar a ouvir gostaria de inscrever-se num estágio como este. Para além da inscrição que já possa existir no centro de emprego, acho que é muito importante fazer uma procura ativa de emprego de forma dirigida, planeada e organizada e utilizar... Portanto, não ficar tranquilamente à espera de ser contactada pelo centro de emprego, dizendo que havia um estágio para mim, se eu queria integrar um estágio profissional. Exatamente. É isso? Porque uma empresa pode indicar aquele jovem em concreto, se isso acontecer, a candidatura até torna-se rapidamente, digamos, aprovada com maior rapidez. Apesar desta consulta muito personalizada com o Dr. Vítor Moura Pinheiro, saiba que existe um portal onde toda esta informação está também muito clara. ImpulsoJovemPortugal.pt é um portal de acesso fácil e utilização intuitiva. É neste sítio que podemos ficar a conhecer toda a informação disponível sobre o programa Impulso Jovem. Há 3 grandes áreas de informação para consultar. A primeira sobre estágios profissionais. O que é o passaporte de emprego? A quem se destina? Como é que se podem efetuar as candidaturas? São algumas das questões que aqui podemos ver respondidas. Numa segunda área, ficamos a saber mais sobre os apoios à contratação e ao empreendedorismo. Já na terceira zona, há informação acerca dos apoios ao investimento.
As pequenas e médias empresas podem assim ficar a par, por exemplo, do sistema de incentivos de apoios a microempresas ou como aceder ao financiamento do CREN. No portal há ainda espaço para alguns atalhos, o Eu Pretendo e a área de gestão de carreiras. impulsojovemportugal.pt, um estímulo para que os jovens apostem no seu futuro e cheguem mais longe. Há apoio certamente para os dois lados, portanto para o jovem que quer fazer um estágio profissional, mas também para a entidade ou associação que disponibiliza uma vaga para dar esse estágio. Que apoios são estes? Portanto, os apoios que existem, os incentivos, no fundo, são a comparticipação por parte do Estado na bolsa de formação que o jovem vai receber. A bolsa varia em função das habilitações escolares que o jovem tenha, mas eu dava-lhe um exemplo concreto: um jovem licenciado poderá receber uma bolsa de formação próxima dos 700 euros por mês. Isso é o valor da bolsa e, portanto, isso é comparticipado com a entidade que faz a candidatura. E o jovem ainda recebe o subsídio de alimentação, subsídio de transporte e tem direito também a um seguro de acidentes pessoais por estar a fazer este estágio profissional. Acredita que as empresas vão integrar mais facilmente os candidatos, portanto os estagiários, nos seus quadros? Olha, acredito porque inclusivamente foi pensada uma medida adicional de apoio para estes estágios, que aliás os diferencia dos estágios que já existem, que se chama Prémio de Integração. O Prémio de Integração significa que a empresa no final, ou a entidade promotora do estágio, no final queira ficar com aquele jovem e fazer-lhe um contrato de trabalho sem termo, portanto também se quis aqui dar um sinal de que é importante a estabilidade no emprego, pode receber um prémio precisamente por ter admitido aquele jovem nos seus quadros. Lanço-lhe um exercício. Se tivesse uma idade compreendida entre os 18 e os 30 ou os 35 anos e uma vocação para a agricultura, acha que poderia inscrever-se num programa de estágios como este? Eu penso que sim, porque eu acho que a agricultura continua a ser um dos setores em que temos que apostar. E eu acho que o que eu faria era, de facto, ir junto das empresas que operam no setor agrícola e, de facto, promover o meu interesse por trabalhar no setor e, no fundo, divulgar que a empresa podiam ter apoios por recrutar-me como estagiário e, no fundo, haveria ali duas mais-valias. Ter um recurso qualificado, enfim, com custos mais baixos e, ao mesmo tempo, ter a mais-valia daquilo que eu penso que poderia dar à empresa. E isso é fundamental. Dr. Vítor Moura Pinheiros, uma nota de proatividade e de agarrar a oportunidade no final desta nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado. Despedirmos aqui do nosso especialista. A informação que aqui lhe damos é útil e os casos, as histórias de vida que escolhemos, provam que as medidas lançadas pelo IFP são eficientes e eficazes para a construção de carreiras. Por exemplo, os estágios profissionais têm a duração de 9 meses, são comparticipados em montantes diferenciados, quer para os estagiários, quer para as empresas, de acordo com as qualificações dos candidatos e da tipologia da entidade. Em 2011, fomos conhecer o Eduardo Rodrigues. Olá, eu sou Eduardo Rodrigues. Eu tirei o curso de Técnico em Mecânica e Manutenção Industrial na Escola Profissional de Almada. Hoje em dia sou técnico de manutenção. Fazemos manutenção a estações de tratamento de águas e estações de tratamento de águas residuais, obras um pouco por Portugal e no estrangeiro. Eu fiz esta formação porque não queria seguir a escola tradicional. Eu queria trabalhar, queria entrar no mercado do trabalho na altura. A melhor solução era tirar um curso profissional, assim fiz. Facilita muito, porque os jovens, quando saem da escola, não estão preparados, não estão habituados, e o estágio profissional proporciona-nos isso mesmo, habituar-nos ao mercado de trabalho, mostramos aqui os nossos conhecimentos e se a empresa gosta ou não de nós e abre mais portas. Eu nunca conhecia a palavra desemprego. Quando saí da escola profissional da Almada, entrei em estágios e de estágios passei à efetividade na casa. Neste momento sou técnico de manutenção na Techbox, estou efetivo. Em termos de formações, é sempre uma questão a ponderar, porque acho que nunca é demais investir em nós. Quero sempre cada vez ser melhor profissional. Passado o estágio profissional, estagiário e empresa perceberam que a relação era para manter. O percurso de aprendizagem tinha corrido bem para ambas as partes e gerou-se uma relação de confiança.
O meu percurso na Techbox, desde que fiz o estágio profissional e fiquei nos quadros da empresa, tem sido de uma forma ascendente e progressiva. Vou evoluindo consoante os trabalhos que vamos tendo e consoante as oportunidades que me vão surgindo, sempre com novos obstáculos e novas dificuldades para se superar e para evoluirmos como profissionais e como pessoas. O trabalho é uma escola. Espero evoluir mais ainda do que tenho sido até agora. E por ter sido uma experiência positiva, a empresa continua a fazer o seu papel e a proporcionar estágios profissionais a outros jovens. Os estágios profissionais numa empresa em geral, basicamente são um mecanismo que facilita bastante o processo de recrutamento. Nesse período de 9 meses é perfeitamente possível testar e ver se o colaborador se encaixa, se consegue exercer as suas funções, e o empregador também consegue perceber qual é que é a eficiência, a eficácia e a performance do empregado. A Techbox continua a usar este método para recrutar colaboradores para a área da produção. Temos alguns protocolos com algumas escolas profissionais, temos o cuidado de sermos também um complemento e atuarmos aqui também numa lógica de responsabilidade social. A última palavra sobre estágios profissionais é para a Techbox. Eu recomendo às empresas que o podem fazer usarem numa perspectiva de se tornarem mais competitivas e mais concorrenciais. E agora a habitual nota final. Com mais de 40 mil empregos diretos e 14 mil salões, o setor dos cabeleireiros corresponde a 1% da riqueza produzida em Portugal. Uma área que tem vindo a ganhar solidez também através da formação. O investimento mais recente tem sede no Porto, o maior centro de formação profissional de beleza do país, um dos melhores da Europa. É uma aposta de uma multinacional que quer formar 5 mil profissionais por ano. O que queremos con isto é criar un centro de excelencia pedagógica de inspiración para desenvolver a beleza profesional. Em Portugal existem perto de 130 escolas de cabeleireiros com mais de 5 mil alunos. Um percurso formativo que junta instituições públicas e também privadas. Queremos que os portugueses possam ter acesso a novas competências e queremos fazer este investimento numa lógica de grande proximidade com o setor privado e com as empresas. Penso que essa articulação é uma condição necessária para níveis de empregabilidade elevados. Dinamizar o emprego, a economia local e nacional. Colocar o Porto na rota dos melhores cabeleireiros do mundo. Inspirar inovação, mas acima de tudo, a Academia quer ajudar a desenvolver competências. Para a semana voltamos com mais informações úteis, mais histórias de portugueses anónimos que querem construir um futuro seguro através da aprendizagem e da qualificação. Um jovem, quando entra numa empresa, ele deve, para si próprio, fazer um desafio, que tem ali um período temporal à frente que deve provar ele próprio que a empresa ganha com a integração dele. Qualquer profissão está difícil, mas se gostar muito, toda a gente consegue. Não se esqueça de investir em si.